O livro de Levítico descreve meticulosamente as leis e rituais que guiavam a adoração a Deus para os antigos israelitas. Não eram regras aleatórias, sabe? Eram instruções divinas, feitas para ensinar ao povo sobre a santidade de Deus e o jeito certo de se aproximar dele. E no meio dessas orientações tão detalhadas, encontramos uma ordem bem específica sobre o uso do sal nas ofertas. Levítico, capítulo 2, versículo 13, diz assim: Toda oferta de manjares que apresentares será temperada com sal. Não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus à tua oferta de manjares. Em todas as tuas ofertas apresentarás sal. Essa instrução é enfática, sabe? Repetida para dar aquele destaque, para mostrar que era algo fundamental, inegociável no ato de adoração. O próprio Deus ordenou que o sal estivesse ali, elevando ele de um simples tempero, tipo aquele salzinho que a gente usa na cozinha, para um elemento essencial do serviço sagrado. Essa insistência no sal em cada oferta de cereal, e na verdade, em todas as ofertas, aponta para várias camadas de significado espiritual, uma coisa bem profunda. Primeiro, o sal era muito conhecido por suas qualidades de conservação. Pensa bem, naquela época, num mundo sem geladeira, sem freezer, o sal era crucial para impedir que as coisas estragassem, para evitar a deterioração e a corrupção. Ao exigir o sal nas ofertas, Deus estava simbolizando a natureza duradoura da sua aliança com o seu povo. Uma aliança para valer, sabe? A oferta, temperada com sal, representava um compromisso que deveria durar, ser preservado contra as influências corruptoras do pecado e da infidelidade, tipo uma blindagem espiritual. Era um lembrete palpável de que o relacionamento deles com Javé não era passageiro, mas firmado nas suas promessas eternas, promessas que não falham. A expressão, o sal da aliança do teu Deus, fala diretamente dessa ideia de permanência, de confiança, de algo que não muda. Além disso, o sal também era associado à pureza. Pensa na cor, na forma dele, sua natureza branquinha, cristalina, e sua capacidade de limpar e impedir a deterioração o tornavam um símbolo perfeito para a santidade exigida na presença de Deus. As ofertas apresentadas ao Senhor deveriam ser puras, sem defeito, sem mancha e aceitáveis a Ele. A adição do sal reforçava visual e simbolicamente essa exigência de pureza, não só na oferta em si, mas no coração de quem adorava, no íntimo da pessoa. Funcionava como um lembrete constante. Quem se aproxima de um Deus santo deve também buscar a santidade, lutar por uma vida separada, livre da contaminação deste mundo. Isso ressalta o caráter de Deus. Ele é totalmente puro, e Ele quer que o seu povo reflita essa pureza, que seja um espelho dessa santidade. Portanto, essa ordem divina em Levítico não era uma simples instrução de culinária para o sistema de sacrifícios. Não era só para dar um gostinho a mais. Era uma declaração teológica profunda, com um significado imenso. Ensinava aos israelitas, e por extensão, a nós também, sobre a natureza imutável do amor da aliança de Deus, sobre a necessidade de pureza na adoração e na vida, e a seriedade com que Deus encara os compromissos feitos com Ele. Não é brincadeira, não. O sal na oferta era uma promessa, um selo da aliança, garantindo que aquilo que era dedicado a Deus fosse marcado pela incorruptibilidade e pela fidelidade duradoura. Algo que não se estraga, que permanece. Era um testemunho de um relacionamento que deveria ser preservado com carinho, valorizado e mantido santo. Um relacionamento baseado na firmeza do próprio Deus, que, pode apostar, nunca falha em cumprir sua palavra. Ele é fiel. Séculos depois que as leis levíticas foram estabelecidas, Jesus Cristo, em seu marcante Sermão da Montanha, usou a imagem do sal de uma forma poderosa e direta aos seus discípulos. Ele declarou em Mateus capítulo 5, versículo 13: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar?
para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Esta declaração não é uma sugestão suave, tipo um conselho de amigo. É uma proclamação profunda de identidade e propósito para aqueles que o seguem. Jesus pega essa substância comum do dia a dia, mas tão rica em simbolismo, e a usa para definir o papel essencial e o impacto que seus seguidores devem ter no mundo. As implicações desse chamado são imensas e exigem nossa reflexão cuidadosa para uma vida que glorifique a Deus. As funções principais do sal no mundo antigo eram como conservante e como tempero. Como conservante, o sal impedia a deterioração e a corrupção dos alimentos. Era tipo um seguro contra o estrago. Em um sentido espiritual, Jesus está chamando seus seguidores para agirem como um conservante moral e espiritual em um mundo que é vulnerável ao pecado e à decadência. Aqueles que creem devem viver de tal forma que sua presença impeça a propagação do mal, defenda a justiça e aponte a sociedade para os padrões divinos de verdade e santidade. Este é um papel ativo, que exige coragem e o compromisso de, muitas vezes, remar contra a maré da impiedade. Nossas vidas, temperadas com graça e verdade, devem combater a podridão espiritual que pode facilmente se infiltrar nas comunidades humanas. Além de conservar, o sal adiciona sabor, tornando o que é sem graça ou insosso em algo palatável e agradável, dando aquele tchan. Os cristãos são chamados a trazer o sabor do reino de Deus ao mundo. Isso significa viver vidas que não sejam monótonas ou sem alegria, mas cheias daquele borogodó que vem de um relacionamento genuíno com Cristo. Nosso amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, o fruto do Espírito, devem tornar a vida cristã atraente e demonstrar a bondade de Deus. Devemos tornar a verdade do Evangelho apetitosa, não abrindo mão dela, mas vivendo-a autenticamente e com alegria, tornando assim o mundo um lugar melhor e mais saboroso por causa de Cristo em nós. Contudo, Jesus inclui um aviso sério, daqueles de prestar bem atenção. Se o sal perder o seu sabor, a sua salinidade, ele se torna inútil. Isso fala do perigo do jeitinho espiritual e da ineficácia. Se os crentes se tornam indistinguíveis do mundo, se perdem seu caráter distintamente cristão, eles deixam de cumprir o propósito que Deus lhes deu. Tornam-se ineficazes em preservar a justiça e perdem a capacidade de adicionar sabor espiritual. Este aviso reforça a necessidade de mantermos nossa integridade espiritual e nossa singularidade profundamente enraizadas em Cristo. O chamado para ser o sal da terra é, portanto, uma vocação elevada, daquelas que não é para qualquer um, que exige vigilância, compromisso e uma confiança constante em Deus para manter nossa potência espiritual, para que possamos verdadeiramente fazer a diferença para o seu reino. O conceito de uma aliança de sal aparece em contextos específicos e muito significativos no Antigo Testamento, destacando a natureza solene e duradoura de certos acordos divinos. Essa expressão tão singular ressalta a permanência e a incorruptibilidade associadas a esses pactos. Em Números, capítulo 18, versículo 19, Deus fala a Arão sobre as contribuições dadas aos sacerdotes. Todas as ofertas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu as dou a você, aos seus filhos e às suas filhas, como decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor, para você e para os seus descendentes. Esse decreto divino estabeleceu uma provisão perpétua para a linhagem sacerdotal, selada com a imagem inabalável do sal. O termo aliança de sal significa um acordo que é inquebrável, duradouro e inviolável. A qualidade conservante do sal é fundamental aqui. Assim como o sal previne a deterioração e garante a longevidade, uma aliança de sal era entendida como eternamente vinculativa
e resistente à corrupção ou anulação. Para os sacerdotes da linhagem de Arão, isso significava que a promessa de Deus de sustentá-los através das ofertas do povo não era um arranjo passageiro, mas um compromisso firme do próprio Senhor. Isso lhes dava segurança e afirmava seu papel sagrado dentro da comunidade de Israel. Essa aliança demonstrava a fidelidade de Deus para com aqueles que ele separou para o seu serviço, assegurando-lhes seu cuidado e provisão contínuos, enquanto a própria aliança vigorasse. Uma expressão parecida encontramos em 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5, onde Abias, rei de Judá, se dirige a Jeroboão e às tribos rebeldes do norte. Ele os lembra: vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes por meio de uma aliança de sal? Aqui, a aliança de sal se refere à promessa de Deus de que Davi e seus descendentes manteriam o reinado sobre Israel. Esta era a aliança davídica, um pilar da teologia israelita e da esperança messiânica. Ao invocar a aliança de sal, Abias enfatizou a legitimidade divina e a natureza perene da linhagem real de Davi, uma linhagem que o próprio Deus havia estabelecido e prometido preservar. Era uma afirmação poderosa do compromisso inabalável de Deus para com seu rei escolhido. O uso da aliança de sal nessas passagens comunica de forma poderosa o caráter imutável de Deus e a confiabilidade de suas promessas. Quando Deus faz uma aliança de sal, ele está declarando sua permanência e sua intenção absoluta de cumpri-la. Para nós que cremos hoje em dia, essa imagem reforça nossa confiança na nova aliança de Deus, estabelecida através de Jesus Cristo. Assim como as antigas alianças de sal foram feitas para durar, a nova aliança no sangue de Cristo é uma aliança eterna, oferecendo redenção eterna e um relacionamento inquebrável com Deus. O sal nos fala de um elo que o tempo não desgasta e que as circunstâncias não conseguem quebrar, um testemunho de um Deus cuja palavra está para sempre firmada nos céus e cuja fidelidade se estende por todas as gerações. Além do seu papel em ofertas e alianças, o sal também era utilizado em práticas hebraicas antigas associadas à purificação e proteção espiritual, refletindo muitas vezes uma profunda compreensão de suas propriedades simbólicas. Essas práticas não tinham raiz em mera superstição, viu? Pelo contrário, estavam frequentemente ligadas a ações divinas ou representações simbólicas do poder de Deus para limpar e preservar. O povo de Deus entendia que elementos físicos podiam ser empregados para significar realidades espirituais mais profundas, e o sal, com suas qualidades inerentes, caía como uma luva para esses usos. Essas aplicações antigas nos dão uma visão ainda mais clara da percepção espiritual multifacetada do sal dentro da cosmovisão bíblica, mostrando sua eficácia percebida no combate a influências negativas e na restauração do que é bom e puro. Um exemplo marcante do sal sendo usado para purificação se encontra no relato do profeta Eliseu curando as águas de Jericó, registrado lá em 2 Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22. Os homens da cidade chegaram em Eliseu reclamando que a água não prestava e a terra não dava fruto. Em resposta, Eliseu instruiu: "Tragam-me uma vasilha nova e coloquem sal nela." Então eles trouxeram. Aí, ele foi até a nascente da água, jogou o sal ali e disse: "Assim diz o Senhor: eu purifiquei esta água. Não haverá mais morte nem esterilidade por causa dela." E assim, as águas permanecem puras até hoje, conforme a palavra que Eliseu proclamou. Aqui, o sal é o agente físico através do qual o poder de cura de Deus se manifesta. Nesse evento milagroso, o sal simboliza a intervenção purificadora e vivificante de Deus. A água ruim, que causava morte e esterilidade, representa a corrupção e a ausência de frutos. Eliseu, agindo sob a direção de Deus, usa o sal, um emblema de incorruptibilidade e pureza,
para neutralizar essa negatividade. É muito importante a gente entender que o sal em si não possuía propriedades mágicas. Pelo contrário, foi um instrumento escolhido por Deus, e seu uso foi acompanhado pela palavra profética. Assim diz o Senhor: a cura veio de Deus, mas o sal serviu como um sinal visível, palpável, e um meio simbólico de sua obra restauradora, transformando uma fonte de morte em um manancial de vida e produtividade para a comunidade. Esse relato histórico, junto com outras compreensões culturais das qualidades protetoras do sal, moldou a perspectiva dos antigos hebreus. O sal era visto como algo que podia, de fato, espantar a corrupção, não apenas fisicamente, mas também, por extensão, espiritualmente. Embora a Bíblia advirta fortemente contra a superstição pagã, o uso simbólico legítimo do sal, especialmente quando orientado por Deus ou seus profetas, demonstrava uma total confiança no poder de Deus para purificar, curar e proteger. Essas práticas antigas, portanto, não eram tanto sobre um suposto poder inerente do sal, mas muito mais sobre a fé em Javé, que podia usar elementos comuns como o sal para demonstrar sua soberania sobre a criação e seu desejo de trazer pureza e bênção ao seu povo, mandando embora as forças da deterioração e da morte. Olha, é fundamental a gente entender que, quando a Bíblia fala do significado espiritual do sal, o poder dele não está na substância química, no cloreto de sódio em si. O sal, nesses contextos espirituais, funciona como um símbolo poderoso, uma metáfora que Deus escolheu para nos passar verdades teológicas bem profundas. A força que a gente vê no sal, nas histórias e mandamentos da Bíblia, vem daquilo que ele representa no grande plano de significados de Deus, e não de alguma propriedade, mágica ou mística, que o sal tenha por si só. Deus, na sua sabedoria, usa coisas que a gente pode tocar, coisas do nosso dia a dia, para nos ajudar a entender realidades espirituais que a gente não pode ver. E o sal é um canal especialmente rico para essa comunicação divina. O verdadeiro poder do sal está na sua capacidade de nos direcionar para Deus e para os seus princípios. O simbolismo do sal tem muitas faces, sabe? Ele sempre aponta para a pureza, como a gente vê na sua aparência branquinha, cristalina, e no seu uso em situações que pedem santidade. Representa também preservação, aquilo que não se estraga, refletindo o desejo de Deus que a sua verdade e o seu povo resistam firmes contra as forças da deterioração, da corrupção. Significa a natureza duradoura das alianças, sabe? Aquela coisa firme, que não se quebra, destacando a fidelidade de Deus e a seriedade dos compromissos feitos diante dele. Além disso, o sal fala de valor e de influência, como Jesus mesmo destacou quando chamou seus discípulos para serem o sal da terra. Esses significados simbólicos são profundos e foram feitos para moldar o nosso entendimento sobre Deus, nossa adoração e o nosso jeito de viver neste mundo. Agora, atribuir um poder sobrenatural ao sal como substância física, separado do seu significado simbólico e da vontade soberana de Deus, aí já é cair na superstição. E a Bíblia vive nos alertando contra isso. Por exemplo, quando Eliseu usou sal para purificar as águas de Jericó, o milagre foi uma ação de Deus, não uma qualidade própria do sal. O sal foi o instrumento escolhido, o símbolo da ação purificadora de Deus ali. Da mesma forma, o sal da aliança não era um ingrediente mágico para garantir que a aliança ia durar para sempre. A presença dele ali simbolizava a natureza firme, inabalável, do acordo feito diante de Deus. O foco tem que estar sempre em Deus, Ele que é a fonte de todo poder, pureza e fidelidade. O sal é só um lembrete, uma ilustração que Deus mesmo escolheu para nos mostrar isso. Gap 2. Por isso, quando a gente pensa sobre o segredo espiritual do sal,
Estamos, na verdade, mergulhando numa rica tapeçaria de imagens bíblicas, pensada para nos levar para mais perto de Deus e das suas verdades. A força está na mensagem, e não no meio, no objeto em si, isoladamente. Entender essa diferença faz com que a gente consiga apreciar a profundidade da comunicação de Deus sem cair em práticas erradas, em enganos. O Sal nos ensina sobre o caráter de Deus, sobre o que Ele espera de nós e sobre o nosso papel como povo dele. Seu valor permanente do sal está justamente nessa capacidade de iluminar essas realidades espirituais, nos motivando a viver vidas que sejam puras, conservadas na fé, fiéis à nossa aliança com Deus e que façam a diferença para o seu reino. Tudo isso apontando, no final das contas, para a fonte suprema de tudo que é bom, o próprio Deus. Seção 9. Abraçando o símbolo. Atendendo ao chamado. A relevância eterna das verdades bíblicas. Nossa jornada pelas Escrituras, ao desvendar o segredo espiritual do sal, revela uma mensagem profunda e coerente. Dos altares de Levítico ao Sermão do Monte, o sal se apresenta como um símbolo divinamente estabelecido de pureza, preservação, fidelidade à aliança e influência transformadora. É um testemunho da maravilhosa sabedoria de Deus ao usar elementos comuns do nosso dia a dia para nos ensinar verdades extraordinárias sobre seu caráter e suas expectativas para conosco, a humanidade. Abraçar esses símbolos bíblicos não é um mero exercício de estudo de coisas antigas. É um meio vital de nos conectarmos com as verdades eternas da Palavra de Deus e de compreendermos seus propósitos imutáveis para o seu povo, por todas as gerações. As lições do sal são tão atuais hoje como foram há milhares de anos. A importância dos símbolos bíblicos, como o sal, está na capacidade deles de tornar conceitos espirituais abstratos em algo palpável e inesquecível. Eles envolvem nossos sentidos e nossa imaginação, ajudando a fixar as verdades de Deus bem fundo em nossos corações e mentes. Quando entendemos que o sal nas ofertas simbolizava a natureza perene e pura da aliança de Deus, nossa admiração por sua fidelidade se aprofunda. Quando captamos o chamado de Jesus para sermos o sal da terra, enxergamos com mais clareza nossa responsabilidade de impactar o mundo para a glória dele. Esses símbolos são ferramentas divinas de ensino, criadas para moldar nossa cosmovisão, nossa adoração e nosso testemunho de um jeito que meras afirmações teóricas, por si sós, talvez não conseguissem. O chamado para sermos o sal da terra continua sendo a aplicação central e prática do significado espiritual do sal para cada um de nós que crê. É uma convocação para uma vida que se destaca, onde nosso caráter, temperado pela graça e pela verdade, trabalha ativamente para neutralizar a deterioração espiritual ao nosso redor e para realçar o mundo com o sabor do reino de Deus. Gap 2. Isso exige uma decisão consciente de viver de maneira diferente, de ser a personificação da integridade, de buscar a santidade e de nos relacionarmos com a sociedade de um modo que reflita o amor e a justiça de Cristo. É um chamado sublime, que exige de nós que não percamos nosso tempero, nossa capacidade de fazer a diferença, por causa de concessões ou da apatia, mas que permaneçamos como instrumentos potentes nas mãos de Deus. No fim das contas, o segredo espiritual do sal, revelado na Bíblia, é um convite para uma vida de maior devoção e de um impacto transformador. Ele nos chama a valorizar imensamente a pureza que Deus deseja, a sustentar a perenidade de suas alianças e a abraçar nosso papel como agentes de preservação e de influência positiva. Ao refletirmos sobre este símbolo tão simples e ainda assim tão profundo, que sejamos inspirados a atender ao chamado para viver como verdadeiro sal da terra, glorificando a Deus, preservando o que é bom e apontando este mundo perdido e em declínio para o sabor vivificante de Jesus Cristo. Pois nele,
Em Jesus, encontramos a fonte suprema de toda pureza, preservação e do seu eterno amor de aliança, temperando assim nossas vidas para os seus propósitos eternos.